nós temos essa equação aqui então. 4 que multiplica x menos 3, mais 2 que multiplica 1 menos x igual a 0. Como que eu sei que isso é uma equação do primeiro grau? Bom, primeiro é uma equação porque eu tenho o sinal de igual, né? É uma igualdade, tá ok. E é do primeiro grau porque o expoente da incógnita, que é o x, né? A letra desconhecida, que eu quero achar o valor, esse expoente é 1. Então essa equação é do primeiro grau, tá certo. Bom, aqui eu tenho que primeiro fazer uma coisa para poder começar a resolução. Eu tenho que eliminar os parênteses, né? Sempre que eu tenho algum sinal de agrupamento, eu tenho que eliminar esse sinal. Então eu tenho que tirar os parênteses primeiro. O que eu vou fazer? É só eu multiplicar, né? O 4 está multiplicando esse parênteses. Então eu tenho que multiplicar todo mundo que está aqui dentro pelo 4 e ele pelo 2 da mesma forma. Então vamos lá. 4 vezes x eu tenho aqui 4x. Beleza. 4 vezes menos 3, vou ficar com menos 12. Que soma 2 vezes 1, fica 2. Aí 2 vezes menos x eu vou ter menos 2x. Isso aqui é igual a 0. Vamos lá então. Agora eu tenho que resolver a minha equação aqui. X com x eu consigo juntar e número com número também, né? Então eu vou fazer isso. 4x menos 2x vai ficar 2x. Pega 4x, tira 2x, vai sobrar 2x. Menos 12 mais 2 fica menos 10. Então eu tenho 2x menos 10 igual a 0. Aí eu tenho que deixar tudo que é x de um lado, tudo que é número do outro. Então esse menos 10 eu vou ter que passar para o lado de cá. Na verdade não existe passar, a gente viu na nossa aula, né? Eu vou somar 10 dos dois lados, porque aí vai zerar aqui e vai sobrar o 10 do outro lado, tá? Eu sempre faço o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados, porque é uma equação, é uma igualdade, se eu fazer a mesma coisa dos dois lados não altera. Então eu vou ficar com 2x igual a 10. Quero achar o meu x. Se eu tenho 2x, para ficar só x, eu tenho que dividir por 2. Então eu divido os dois lados por 2, né? Que é a mesma coisa que passar o 2 dividindo, né? Então meu x vai ficar 10 dividido para 2. Meu x é igual a 5. Terminei aqui a minha conta? Não. X igual a 5 significa que a raiz da equação é 5. Mas o que é a raiz? É o valor que faz eu ter a igualdade. Eu preciso dizer qual é a solução da equação, tá? Eu tenho que colocar que a solução da equação é o 5. Eu coloco entre chaves a solução, tá? Agora está um pouco mais complicadinho que o exemplo anterior, mas não é nada demais. Então agora eu tenho, além do parênteses, também colchete e também chaves. Então eu tenho uma ordem aqui que eu preciso respeitar para poder eliminar esses sinais, tá? Eu sempre vou ter que resolver primeiro o parênteses, depois o colchete e por último eu vou eliminar a chave, para daí poder resolver a minha equação. Então primeiro eu vou ter que resolver o que está nesse parênteses aqui, vou ter que eliminar esse parênteses aqui primeiro. Então vamos lá, só vou copiar o resto e resolver primeiro aquele parênteses ali. Então vai ficar 5, que multiplica tudo que está dentro da chave, que é 3 menos 2, que multiplica tudo que está dentro do colchete. E aí eu vou ficar com x menos... Então vamos lá. Menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8, né? Então eu fico com x menos 8. Aí, menos 4 vezes menos x, menos com menos vai ficar positivo. Então isso aqui dá mais 4x. E aí eu eliminei o parênteses, né? Fecho o colchete, fecho a chave. Isso aqui é igual a x menos 7. Tá ok? Agora eu tenho que eliminar tudo que está dentro do colchete, né? Então eu vou resolver tudo que está aqui. Bom, então esse menos 2 está multiplicando todo mundo que está ali dentro. Então para eliminar esse colchete é só eu multiplicar todo mundo por menos 2. Então é isso que eu vou fazer. 5, abre chave, 3, então vamos lá. Menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes menos 8 vai ficar 16 positivo. Beleza. Menos 2 vezes 4x, menos 8x. Eliminei o colchete, vai ficar só a chave, então, igual a x menos 7. Agora, então, é só eu eliminar a chave, para isso, multiplico todo mundo por 5, né? Então vai ficar 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos 2x dá menos 10x.
5 vezes 16 vai dar 80, né? Então isso aqui mais 80. 5 vezes menos 8x fica menos 40x. Isso aqui é igual a x menos 7. Então o que eu vou ter que fazer? Passar esses números para o segundo membro e passar o x que está lá para o primeiro membro. Sempre que eu passo de um lado para o outro, inverte a operação. Então vamos lá. Bom, esse x com esse aqui eu já posso juntar, né? Para facilitar. Menos 10x com menos 40x fica menos 50x. Aí eu vou riscar aqui. Por que eu vou riscar? Para eu saber que eu já somei esses dois aqui. Senão eu posso me perder e acabar utilizando eles de novo depois. Mas então, esses dois eu já juntei e já está aqui embaixo. O que sobrou? Esse 15 com esse 80. 15 mais 80 dá 95, né? Então isso aqui mais 95. Então já vou cortar para saber que eu já usei eles também. E isso aqui é igual a x menos 7. Você percebeu que eu nem troquei ninguém de lugar primeiro. Por quê? Porque eu sempre junto primeiro tudo que eu posso juntar. Às vezes eu tenho coisa do mesmo lado que dá para juntar. Então eu junto primeiro, depois eu troco os lados, tá? Não tem problema. Então agora sim, não dá para juntar x com número, eu vou ter que trocar de lado. Então vai ficar menos 50x. Esse x estava positivo do lado de lá, vai passar, positivo estava somando, vai passar negativo subtraindo. Então vai passar menos x igual menos 7, esse 95 está somando, vai passar subtraindo, menos 95. Agora sim, menos 50x menos x fica menos 51x, né? Tá aqui. Igual menos 95 menos 7 vai ficar menos 102. E aí o nosso x vai ser então menos 102 dividido para menos 5. Menos 51, aliás, né? Então, quando eu divido negativo com negativo, fica positivo, né? Sempre que eu divido sinais iguais é positivo. 102 para 51 vai dar exatamente 2. Tá? Então, qual que é a solução da minha equação aqui? Não coube ali embaixo, eu vou colocar aqui do lado, então. A solução é 2. Então tá aqui. Agora tem a minha equação do primeiro grau envolvendo frações. Olha só, a nossa incógnita está no denominador das frações aqui. Então, como é que eu vou resolver? Da mesma forma que quando a gente estudou as frações na nossa primeira aula da matemática básica, a gente vai ter que somar como se soma as frações, tá? E depois a gente vai continuar com a nossa equação. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer para somar frações? Eu tenho que deixar o mesmo denominador, né? Então aqui eu tenho o denominador 2, 3 e 4, são todos diferentes. Então eu tenho que achar um múltiplo comum desses três números para eu ter o mesmo denominador. Qual múltiplo eu vou pegar? Sempre o mínimo múltiplo comum, que fica mais fácil para a gente fazer a nossa conta. Então a gente pega o 2, 3 e o 4 e tira o MMC. Então vamos lá. Pego o 2, o 3 e o 4. Vou dividir sempre por números primos, né? Então vamos lá. Dá pelo 2, aqui fica 1. 3 para 2 não dá, eu mantenho. 4 para 2 fica 2. Beleza, dá por 2 de novo. Então, por 2, aqui fica 1. Né? Aqui mantenho 3 e aqui fica 1. Agora só dá por 3, então fica 1 para todo mundo. Ou seja, eu terminei o meu mínimo múltiplo comum. Agora é só eu multiplicar os valores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o mínimo múltiplo comum é 12. Então eu vou colocar 12 para todos os denominadores aqui. Certo? Então eu divido embaixo e multiplico em cima. 12 dividido para 2 dá 6. 6 que multiplica x menos 3. Então fica 6 que multiplica x menos 3. Lá na aula de frações a gente viu exatamente por que isso acontece, né? Por que eu divido embaixo, multiplico em cima, por que eu tiro o MMC. Pode assistir a nossa primeira aula de matemática básica, se você ainda não viu, que você vai entender tudo sobre as frações, tá ok? Então, 12 dividido para 3 fica 4, 4 vezes 5 dá 20. Então aqui fica 20 sobre 12. E 12 dividido para 4 dá 3, então fica 3 que multiplica 7 menos x. Então agora eu tenho que fazer essa multiplicação aqui.
6 vezes x vai ficar 6x. 6 vezes menos 3 fica menos 18. Então, 6x menos 18 sobre 12, mais 20 sobre 12. Aí o que vai acontecer? Como o denominador ele é igual, eu conservo o denominador e somo os numeradores, né? Então aqui eu posso juntar. Vai ficar menos 18 mais 20, tudo sobre 12. Isso aqui igual a 3 vezes 7, 21. E 3 vezes menos x, menos 3x. Sobre 12. Tá ok. Agora, o que acontece aqui? Os dois lados da minha equação, eles estão divididos pelo mesmo valor, que é 12. Tá? Então, se os dois lados estão dividindo por 12, eu posso simplificar, porque está dividindo pela mesma coisa dos dois lados. Então não vai alterar a minha equação, eu posso simplificar. Então eu vou cortar o meu denominador e eu fico só com os numeradores, ou seja, eu vou ter uma equação do primeiro grau normal, tá? Então é bem fácil, você vai tirar o MMC, vai proceder da mesma forma que numa soma de frações, faz para todo mundo antes e depois da igualdade, e aí é só simplificar os denominadores. Então vai sobrar 6x, menos 18 mais 20 fica mais 2, igual a 21 menos 3x. Então eu vou ficar com 6x, aqui vai passar esse menos 3x, vai passar positivo, 3x, igual a 21, era 2 positivo, vai passar negativo, menos 2. Então eu fiquei com 6x mais 3x, 9x, né? Então eu tenho aqui 9x, igual a 21 menos 2, eu tenho 19. Então, qual vai ser o valor do nosso x? Vamos continuar a nossa conta aqui do lado. Meu 19 está multiplicando, meu 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter o seguinte, x igual a 19 dividido para 9. Quanto que é 19 dividido para 9? Não dá uma divisão exata, né? Se não dá uma divisão exata, eu deixo na forma de fração. Essa é a solução da minha equação, tá? Solução, então, é 19 sobre 9. Exemplo 2. Olha só que interessante. Qual o número cujo triplo o excede de 16 unidades? O que tem de equação do primeiro grau aí, Gui? Não estou entendendo. É bem simples, olha só. Qual é o número? Eu não sei qual é esse número, né? Então, tudo que eu não sei o que é, eu vou chamar de x, né? Ou de uma outra letra qualquer. É uma incógnita, eu não sei o que é. Então eu chamo aqui, vamos chamar de x. Beleza. Esse é o número desconhecido. Ele falou que o triplo desse número, né? Qual o número cujo triplo? O que é o triplo de alguma coisa? Eu multiplico por 3. Então, se é o triplo desse número, eu vou multiplicar ele por 3. Então eu pego 3x. Então, qual o número cujo triplo o excede de 16? O que é exceder? Exceder é passar. Então, qual o número cujo triplo passa de 16? Ou seja, o triplo desse número é igual a esse número mais 16. Qual o número cujo triplo, então 3 vezes o número, o excede de 16. Então é esse número mais 16. Pronto, agora eu tenho a equação do primeiro grau, tá? É só eu montar através do enunciado que ele dá. Qual vai ser esse número então? É só resolver essa conta agora. Eu vou ficar com 3x menos x igual a 16. Então, 3x menos x vai ficar 2x, que é igual a 16. Então, x vai ser 16 dividido para 8. Para 2, desculpa, né? Que vai dar 8. Então, meu x é 8. Então, esse é o número cujo triplo o excede de 16 unidades. Vamos testar? Vamos fazer um teste aqui, então. Se eu pegar o triplo de 8 é 24. 24 é o 8 mais 16? É exatamente, né? 24 é exatamente 8 mais 16. Então, se eu pegar o triplo do 8, esse número excede o 8 em 16 unidades. Então, esse número é o 8, tá ok? A soma de 3 números inteiros consecutivos é 75. Qual é o maior deles? Então, eu tenho que pensar o seguinte.
O que são números inteiros consecutivos? Vamos lembrar, né? Números inteiros são aqueles que não tem vírgula. Pode ser negativo ou positivo. Mas vamos pegar os positivos, né? Vou pegar 2, 3, 4, 5. O que a gente observa que acontece de um número para outro? Que para eu ter um número consecutivo, basta eu somar 1, né? Sempre que eu tenho um número inteiro, para eu pegar o consecutivo é o que vem depois, né? É só eu somar 1. Ou seja, eu não conheço qual é esse número, então eu chamo ele de x, certo? Se eu quero pegar o consecutivo, eu somo 1, ou seja, o próximo número vai ser quem? X mais 1. E se eu quiser o próximo? X mais 2, certo? Se eu quisesse o próximo número, x mais 3, e assim vai. Ou se eu quisesse o antecessor é o que vem antes, eu descontaria 1. Aí eu teria o número que vem antes do x menos 1, tá? Poderia colocar x menos 1 aqui. Se quisesse o antecessor ainda, x menos 2, e assim vai, tá? Depende de qual é o número x, eu vou ter números consecutivos aqui. Certo? Ele diz que a soma de 3 números desses consecutivos dá 75. Então é só eu escolher 3 consecutivos, posso pegar esses 3 primeiros, ou posso pegar esses 3 aqui, tanto faz, tá? E a soma deles tem que dar 75, que é o que a questão falou. Ou seja, vou pegar os 3 primeiros aqui. Depois eu pego os 3 últimos pra gente ver que dá a mesma coisa, tá? Então eu vou pegar x menos 1, aí vou somar, né? Porque é a soma dos 3 números consecutivos. Então, mais x mais 1. Então, eu peguei os números aqui consecutivos e somei os 3. A questão disse que a soma desses 3 consecutivos dá 75. O que aconteceu aqui agora? Ficou exatamente uma equação do primeiro grau, né? Bem bacana. Então é só resolver essa equação agora. X mais x fica 3x. Tá ok. Menos 1 mais 1 dá 0. Então aqui zerou. Então ficou 3x igual a 75. Então eu vou fazer 75 dividido para 3. Qual vai ser o meu número x? 75 dividido para 3 dá 25, né? Então o x é 25. Só que a questão não quer saber qual é o valor desse x. Tá? A questão quer saber qual é o maior número. Esse x ele só vai servir para eu descobrir quais são os números da sequência. Então a minha sequência era x menos 1, x e x mais 1. Quais vão ser os 3 números? Então, vamos colocar aqui do lado. Se eu tinha x menos 1 e o meu x é 25, então o primeiro número é 24. O segundo número era o próprio x, então o segundo número é 25. E o terceiro número, x mais 1, então o terceiro número é 26. Ou seja, qual é o maior número que eu tenho desses 3 consecutivos? É o 26. Então a minha resposta é 26. Se eu quisesse somar esses 3 últimos, daria o mesmo resultado. O meu x seria o mesmo, aliás, não ia dar o mesmo 25. Mas quando eu substituísse aqui para ter a sequência, o maior número ia ser o mesmo 26, o x ia dar 24, tá? Você pode fazer aí para conferir que vai dar, tá? Essa questão do Enem, ela é muito boa. Trata de um problema que a gente vai solucionar utilizando a equação do primeiro grau. Então o segredo está na montagem da equação para que eu possa solucionar o problema. Parece uma questão complicada, mas não é nada disso, tá? Se eu montar adequadamente, eu resolvo muito fácil. Então eu vou pensar o seguinte, cada pessoa ela vai ter que pagar um mesmo valor. Eu não sei qual é esse valor, então eu vou chamar de x, tá? Tudo que eu não sei eu chamo de x, beleza. Então o que vai acontecer? As 5 pessoas que chegaram depois vão ter que pagar esse valor x. Então eu faço 5 vezes x. Cada uma das 5 pessoas tem que pagar esse valor x, tá aqui. Aí as 50 pessoas que estavam antes, elas já tinham pago um valor antes lá, certo? Então elas não vão pagar o x inteiro agora, elas vão pagar só 7 a mais. Então aqui eu vou contar só os 7 que elas pagaram a mais. Então 50 vezes 7, porque cada uma pagou R$7, cada uma dessas 50 pessoas. E isso aqui vai resultar o que faltou a ser pago, né? Que é então 510. Então essas pessoas 5 que chegaram, elas pagam o valor da parcela de cada um, os 50 pagam os 7 a mais, e a soma disso tudo vai resultar o que faltou a ser pago. Então o segredo está aqui na montagem da equação. Agora para resolver fica bem fácil, né? Então eu vou ficar com 5x
mais 50 vezes 7 dá 350, então eu tenho mais 350 igual a 510. Aí eu vou passar o 350 subtraindo, então vai ficar 5x igual a 510 menos 350. Aí eu vou ter então 5x igual a 510 menos 350 dá 160. E aí o meu x então vai ser 160 dividido para 5. Se a gente fazer essa conta, a gente vai chegar que o nosso x é igual a 32. Então o que é o x? Num problema eu sempre tenho que lembrar o que eu chamei de x, tenho que saber o que eu chamei de x. Então x é a parcela que é a parcela igual que cada uma das 55 pessoas vai ter que pagar, certo? Então cada pessoa vai ter que pagou, né, R$32. Então o nosso gabarito é a letra D. Para finalizar, o último exemplo, então, uma questão bem bacana envolvendo equação do primeiro grau com frações. Então eu tenho ali que 1/3 do grupo, ele está fazendo o quê? Tá envolvido com o preparo do almoço, né? Então qual é a ideia que eu vou ter que ter? Se é 1/3 do grupo e eu não sei qual é o número de elementos do grupo, o que eu faço? Tudo que eu não sei eu vou chamar de x. Por quê? Porque eu quero x, mas pode ser qualquer outra letra, tá bom? Então é o seguinte, 1/3, sempre que eu quero calcular uma fração sobre alguma coisa, sobre um valor, eu multiplico por esse valor. Como eu não sei qual é o número de elementos do grupo, esse 1/3 do grupo vai ser 1/3 vezes x, porque x está representando o número de elementos do grupo. Então é isso que vai acontecer, tá ok? Aí metade do grupo está fazendo a limpeza, né, do acampamento, então metade do grupo vai ser metade de x, então eu multiplico 1/2 por x, e aí fala que 1/10 desses dois subgrupos está fazendo o que ali? Está colhendo flores nas redondezas, maravilha, né? Então, 1/10 desses dois subgrupos aqui tem que tomar cuidado, porque esse 1/10 ele não é com relação ao número de pessoas do grupo, é com relação aos dois subgrupos anteriores. Quais subgrupos? Os grupos que ele falou antes, né? 1/3 e metade do grupo. Então eu tenho que calcular 1/10 sobre esses dois subgrupos juntos. Então eu tenho que calcular 1/10 de 1/3 mais meio, com relação ao total do grupo, tá? E aí mais um elemento que ficou deleitando-se com um livro de crônicas, que beleza, né? Então, mais um elemento vai ser igual a x, que é o total de pessoas do grupo, tá? Então, somando as partes do grupo, tem que dar o total, né? Sempre a soma das partes tem que dar o total. Então isso aqui é igual a x. Não venha você filosofar para mim que nem sempre a soma das partes é igual ao todo. Na matemática é, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é resolver essa soma que está dentro do parênteses. Então eu vou ficar com 1/3 de x, eu posso multiplicar, né? Fica x sobre 3. Então vamos lá. X sobre 3 mais x sobre 2. Aqui eu vou ficar com 1/10, décima parte é 1/10, né? Que multiplica 1/3 mais metade, 1/2. Eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, dá 6. 6 para 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 6 para 2 dá 3, vezes 1, 3. Então vai ficar 3 mais 2 sobre 6. Isso aqui com relação a x. Mais 1 igual a x. Então eu vou ficar com x sobre 3 mais x sobre 2 mais, que eu vou ficar com 2 mais 3 dá 5, 5 vezes 1, 5, vezes x, 5x. Então, mais 5x sobre 6 vezes 10 dá 60, né? Então, aqui sobre 60. Mais 1, que é igual a x. Agora eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 2 e 60 para poder somar as frações que eu tenho aqui. Então o mínimo vai dar o próprio 60. Então vou colocar aqui 60 para os dois lados da igualdade. E aí eu vou sempre então dividir embaixo e multiplicar pelo de cima, né? Então vamos lá. 60 dividido para 3 dá 20. 20 vezes x eu tenho 20x. 60 dividido para 2 dá 30. 30 vezes x, 30x. 60 dividido para 60 dá 1. 1 vezes 5x, 5x.
ter que aumentar o espaço aqui. Então aqui vai ficar mais 5x. Vou aumentar esse numerador aqui. 60 dividido para 1 dá 60, vezes 1, 60, né? Então mais 60. Agora sim, isso aqui que é igual a 60 dividido para 1 dá 60, vezes x, eu tenho 60x então. Tá ok. Agora eu estou dividindo pela mesma coisa dos dois lados, eu posso simplificar. E aí eu fico só com o meu numerador. Então vamos lá. 20x mais 30x dá 50x. 50x mais 60x, aliás, esse 60 não é x, né? Vamos lá de novo. 20x mais 30x dá 50x. 50x mais 5x, então eu tenho 55x. É muito x, né, gente? Muito bem. 55x mais 60, que é igual a 60x. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou passar esse 55x para o lado de lá. Pode, professor? Pode, tá? A gente geralmente deixa o x na esquerda e o número na direita, mas tanto faz qual é o lado, né? Como é uma igualdade, tanto faz. 2 igual a... tanto faz o lado, tá? Então eu vou fazer o seguinte. 60 igual a 60x menos 55x. Vai passar subtraindo. Eu vou ter o seguinte, então... Vamos continuar do lado aqui. Eu vou ter 60 igual a 60 menos 55x, vai ficar 5x. Então o que acontece? É a mesma coisa, 60 igual a 5x e 5x igual a 60, né? Como é uma igualdade, não faz diferença o lado. Beleza. Então eu quero achar o meu x, eu vou passar o 5 dividindo. Então o meu x é igual a 60 dividido para 5. Então, meu x vai ser igual a 12. Aí eu tenho que sempre lembrar o que eu chamei de x no meu problema. Então, no caso aqui, x está representando o total de pessoas desse grupo.